Oi, gente, beleza? Tudo bem? Começando mais um Manchinha Cast, depois de algum tempo, né? Mas eu tô de volta, não desisti, não. Tem um propósito nisso aqui que a gente tá fazendo, tá? O Manchinha Cast voltado para contar histórias empreendedoras, porque a gente quer inspirar você que tá aí do outro lado a começar a empreender, né? Ou a não desistir do seu empreendimento, beleza? E nós trazemos pessoas aqui com histórias incríveis, tá? Para poder te inspirar aí do outro lado. Então já fica aí junto com a gente, que a história de hoje vai ser super legal. Beleza? Quero agradecer aquela galera que vai aparecer na sua tela aí, galera que tá dando uma moral pra gente, tá com a gente aí, sendo nosso parceiro, né? Sendo nosso parceiro. São pessoas empreendedoras também, tá? Que começaram do zero, criando aí o seu negócio, acreditando nos seus sonhos, tá? Então essa galera que tá aparecendo aí, ó, na sua tela aí, tá bom? São pessoas que acreditam também no empreendedorismo. Tá? Então, muito obrigado. Quero agradecer aqui de forma especial, que eu acho que é o primeiro podcast depois que entrou mais dois parceiros com a gente, pessoas que estiveram até aqui, né, sendo nossos entrevistados e demonstraram interesse de fazer parte desse projeto, que é o Zaccaroni Produções, né? Top demais, né? O Zaccaroni tem um trabalho excelente aí, pioneiro na filmagens com drone, né? Então, tanto de casamento, né? Filmmaker, aniversários, festividades. E agradecer também ao Ian, o Ian que era da Honda, né? Agora ele abriu sua própria loja de venda de motos, né? A Braz Motos. Então, Ian, muito obrigado também. Deus abençoe aí seu empreendimento e tamo junto, tá? Então, bora, vamos que vamos ler a biografia da nossa convidada de hoje, que não fugiu, que aceitou assim, ó, de prontidão, tá? Não vou falar o nome dela agora, não, tá? No finalzinho que eu falo para vocês, depois que eu acabar de ler um pouco da sua biografia. Tá? A biografia dela era bem grande, assim, porque tem história, tá? Tem história, tá bom? Então, pedi o chat GPT para dar uma ajudada aqui, tá? E mesmo assim ainda tá, ó, contando bastante da história dela aqui. Vamos ver se você conhece, só de eu começar a ler, tá bom? Ela é advogada, empreendedora e fundadora do escritório, não posso falar o nome, que tem o nome dela, tá bom? Filha de um mecânico e de uma empregada doméstica, foi a primeira da família a conquistar um diploma de ensino superior. Durante a faculdade, enfrentou desafios financeiros, conciliando estudos, casamento e longas viagens diárias. Na advocacia, encontrou sua verdadeira vocação, transformar vidas por meio do direito. A maternidade despertou seu espírito empreendedor e a motivou a construir o próprio negócio. Hoje lidera um escritório consolidado, com forte atuação no direito previdenciário e presença no ambiente digital. Ao lado do marido, transformou a empresa em um negócio de família. Ela é cristã, mãe e apaixonada por empreendedorismo. Acredita que fé, coragem e trabalho são os pilares para construir uma trajetória de propósito e impacto. Então corta para ela aqui, porque Rosilane Gomes tá junto com a gente. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado, Paulo Henrique. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos nessa. Vamos nessa, então. Ó, você vai me ver aqui olhando para o celular, tá bom? Porque aqui eu tenho as perguntas, tudo é na forma cronológica como você mandou para mim, tá bom? Então eu só tô falando isso porque eu sempre falo isso nos bastidores, tá? Mas é só para o entrevistado não achar que eu tô olhando o WhatsApp enquanto ela tá falando, tá bom? Então, aqui, vamos que vamos, tá tranquila? De boa? A aguinha tá fresca? Tá sim, muito tá? legal. Então tá bom. Então vamos lá, Rosilane. Eu te conheci já advogada, fazendo entrega de ovos lá no escritório, né? O esposo pediu, entrega lá pra mim, que ela tá de carro, aí ela leva de carro e tal. Lá fora, em qual escritório que era? Qual que é o nome do escritório? Eu não lembro. Nonato e Salve. Em frente ao Camelô ali, não é? Isso, em frente ao Camelô tem uma galeria. Nonato e Salve. E Salve. Então, assim, eu já te conheci nessa área da advocacia, mas quem era Rosilane antes da advocacia? Rosilane, né, antes da advocacia. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Sempre sonhei muito, sempre tive fé e acreditei, né, algo que o meu pai incutiu em mim, que o estudo poderia transformar a minha vida. Nunca fui uma pessoa totalmente estudiosa, mas sempre fui esforçada. E aí, né, batalhei para poder chegar, né, onde eu estou. Sempre fui muito falante, acho que isso faz parte da advocacia, mas não
não era meu sonho, né, ser advogada. Isso daí Deus colocou no meio do caminho. Sempre gostei muito de me comunicar, de falar, sempre fui muito alegre e isso. E qual era seu sonho? Você lembra? Um sonho de criança, qual que era? Ou você trabalhou com algumas outras coisas também antes disso? E estava caminhando para um sonho de infância? Não sei. Ou estava deixando a vida levar? Tipo assim, deixar a vida me levar, ainda não encontrei meu propósito. Então, eu tinha uma vontade muito grande de estabilidade, coisa que é totalmente diferente. Ganhar na Mega Sena, ali. Eu sempre tive uma vontade de ter um emprego com estabilidade e ali eu corri atrás do concurso público, tanto que eu entrei no direito pensando que eu iria fazer um concurso público. Essa era a ideia, né? Essa era a ideia. E como que foi crescer sendo filha do mecânico e da empregada doméstica? Olha, não foi fácil. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão mais velho. Não foi fácil na questão de mundo externo. Minha mãe e meu pai sempre foi até hoje muito amorosos. Meu pai, apesar de ser mecânico, mas fez um curso técnico, né, sempre acreditou que o estudo que ia transformar a minha realidade, a do meu irmão. E assim, não era fácil. Passei por alguns percalços na vida, fui menosprezada, sempre fui a pessoa mais pobre da minha rua, e isso não é história triste, é a realidade. Sempre fui aquela pessoa que eles chamavam para o aniversário porque era amigo de muitos anos, então vamos chamar, mas construí alguns laços de amizade, mas foi um pouco difícil, porque no meu meio, todo mundo, o pai era, né, tinha uma outra profissão, talvez mais valorizada, mas meu pai nunca deixou que isso fosse um empecilho para que eu fosse diferente, né? Trilhasse uma carreira diferente da dele. E você falou que você foi a primeira da família a ter um diploma, né? Você tem faculdade, né? Exatamente. E como que sua família recebeu essa notícia quando você falou assim, pô, vou fazer faculdade? Eu vou ser advogado. O meu pai amou, porque ele sempre falou, você tem que estudar. E por um período da minha vida, eu terminei o 2º grau e não quis nada. Fui viver a minha vida normal, querendo o concurso, mas fui viver minha vida normal. E até o momento que eu trabalhava com uma amiga, que já conhecia desde os 15 anos, acho que 14, e ali, a gente já tinha saído do colégio e tudo mais, ela falou assim, Naninha, que é um apelido que eu tenho, vamos entrar na faculdade? Que bacana. Falei assim, vamos, mas assim, sem saber onde eu estava me metendo. Eu falei assim, vamos sim, bacana. E ali o meu pai recebeu, quando eu falei que eu iria para a faculdade, ele falou assim, claro, tô dentro contigo, eu topo isso daí. O que você precisa? O meu pai, por ele ter pouco estudo, ele não sabia como me fazer chegar até lá. Mas aquilo que eu, né, trazia para ele falava assim, tô dentro. Igualzinho, precisei, né, na juventude. Às vezes estudava num colégio, precisei de aula particular. E aí ele falava, o que você precisa para você estudar? Papai, eu preciso de uma aula particular, porque sozinha não. Ele falou assim, não, peraí, vou dar um jeito e eu vou pagar. Então, assim, ele recebeu com muita alegria, porque sempre foi o sonho dele, né, que os filhos dele fosse mais do que ele e tivesse um diploma mesmo no 3º grau. Como é que é o nome da sua amiga? Não sei se você falou. Marcela. Tem que dar crédito a ela. Marcelinha Santos. Você acredita que a origem de uma pessoa pode limitar o futuro dela? Porque igual você falou, poxa, eu era a pessoa mais pobre da rua e tal, né? Então não sei como que você lidava ao ver as crianças ali, né? Filhas de pais com profissões mais valorizadas. Sim. Né? Então, não acredito que a circunstância vai fazer o nosso futuro. Acredito que a gente precisa entender qual é o nosso propósito e buscar e correr atrás dele. Entendi. Então, independente de classe social, né? Independente de classe social. Eu tô aqui, para a glória do Senhor. Graças a Deus, um escritório, a gente não vai chegar nisso. Vai chegar nisso aí. Mas
escritório onde eu e meu esposo, a gente tem 3 colaboradores, para a glória do Senhor, a gente emprega outras pessoas, né, colabora de alguma forma com outras famílias, então, assim, era a menina pobre que ninguém dava nada por ela, a menos favorecida, improvável é a palavra que eu gosto de usar, improvável, mas que Deus já tinha um propósito, né? Ele falou assim, não, vou abençoar. E ali a gente correu atrás, né? Sua parte, né? Fiz a minha parte. Faculdade e dificuldade, né? Como é que era a sua rotina durante a faculdade? Bem complicada, porque no segundo período eu me casei e ali eu tinha as obrigações de casada. Já no segundo período você se casou? Eu já estava namorando há 3 anos e meio e ali a gente decidiu se casar e ia para a faculdade, tinha que voltar, né? E durante o dia tinha que conciliar estudo, casa, né? Deixar o meu ambiente da casa agradável para o meu marido quando ele chegasse do trabalho. E assim, era bem complicado. Uma questão do estudo. Na casa que eu moro hoje, né? Hoje eu moro em cima dos meus pais, mas antes era só a casa deles. Onde eu moro não chegava a internet na época. Todo mundo tinha internet, a internet tinha no celular, mas para estudar era muito difícil. E aí, às vezes, eu tinha que, para estudar, pegar um notebook que meu pai tinha me dado, ir na casa do Ramon, porque nessa época eu já tinha saído do trabalho, ir para a casa do Ramon, que eram alguns metros antes, para poder usar a internet dele para estudar, para provas. Apesar de nós estarmos na época em 2015, mais ou menos. Mas mesmo assim, por conta, né, de ser construções novas, a internet não chegava lá. Meu pai já tinha até solicitado, mas não chegava. Então, assim, um esforço, uma batalha. Às vezes. Teve algum momento que você pensou em desistir? Sim. Da rotina? Teve momentos que eu pensei em desistir e falar assim, como que vai ser? Direito, eu não tenho quem indica, eu não conheço ninguém, eu não conhecia ninguém. E aí eu ficava assim, eu vou, né, me formar e vai ficar por isso. E já pensei até, acho que é bem empreendedora, estava em mim, mas eu ainda não sabia. Eu gostava muito de costura e comecei até a fazer algumas coisas para poder vender na faculdade. Eu vendia almofada de pescoço e tapa-olho com os meus amigos. E teve uma época que eu cheguei e falei assim, eu acho que eu vou largar a faculdade e vou virar artesã. É mesmo? E aí, sabe o que o meu pai falou? Quando foi assim, chegou tão assim, tenso, que eu falei assim, vou falar com meu pai, cara, porque eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eu comecei a faculdade, mas depois eu vi que aquele sonho não era só meu, era dele também, do meu esposo. Então eu dividia muitas coisas com eles. E aí um dia eu cheguei e falei, pai, eu acho que eu não vou conseguir terminar a faculdade. Eu não sei, pai. Quem me indicar? Quem que eu vou ser nessa profissão? E aí ele, super amoroso, caloroso, só que não, falou assim, não vai parar não, tá? Vai parar não, pode continuar. Se você não for seguir o direito, você pega o seu diploma, você me entrega o diploma. Bem sério, assim, não foi nada. Eu brinquei amoroso, mas só pra descontrair. Mas ele falou bem sério, assim, não, vai parar não. Você vai continuar, continua. Se você não quiser, você me dá o seu diploma. E assim, realmente eu fiz. Quando eu terminei, meu diplominha tá lá na casa dele. Mas continuei, né, a profissão. Que bacana, assim, porque geralmente as pessoas pensam, não sei, em desistir, porque às vezes ou não se identificou ou tá muito difícil, né? Não, você falou assim, olha, eu acho que eu vou parar porque quem vai me indicar? Quem vai me dar uma oportunidade? Você vê, né? Querendo ou não, assim, eu tenho um pouco disso, talvez até mesmo até hoje, ou para, sei lá, frequentar alguns ambientes, eu não me sinto à vontade e tal, por ter sido de família muito simples. Então, igual você falou assim, eu era a garota mais pobre da rua. E pra você ver, querendo ou não, isso estava em você, essa questão essa limitação, essa escassez de, poxa, quem vai me dar uma oportunidade? Né?
quem vai me dar uma oportunidade, né? Eu sou tão simples, né? Venho de família simples, quem vai... E, né, e não era nem essa questão, era a questão de ser competente no que faz, né? Mas na hora bateu aquilo dali, então de repente você que tá aí do outro lado aí, né? Tá pensando, quem vai me dar uma oportunidade? Deus vai te dar uma oportunidade, ele já tem uma oportunidade para você, tá? Deus já tem uma oportunidade para você. Se você não está se identificando com a faculdade, aí tudo bem. Faça outra, migre para outra, não há problema nenhum nisso. Né? Porque às vezes a gente começa uma coisa e fala, pô, não, isso daqui eu acho que não é para mim. Não é essa área não, né? Mas não foi o seu caso, né? E não é nem por questão financeira. Você teve alguma dificuldade financeira também para manter o curso? Então, eu fiz fiéis, eu já iniciei o curso com fiéis. A dificuldade era a questão de pagar a van, porque eu ia e voltava e ali às vezes eu tinha que ir de manhã e ficar o dia inteiro, mas o meu pai já tinha proposto para mim. Mesmo eu casada, ele falou assim, ó, você vai casar, beleza, mas responsabilidade da faculdade, dos seus gastos, é comigo. Então ajudou muito a mim e meu marido. Meu pai pagava van, às vezes eu tinha que ir para lá e ficar o dia inteiro, e às vezes ele me dava o dinheiro do almoço, do lanche, da noite, mas não era assim, vou te dar porque está sobrando, porque ele fazia realmente um esforço. Na época que eu entrei na faculdade, meu pai já havia se aposentado, então as coisas, olha só como que as coisas são. A aposentadoria, ela, que é algo que eu me apaixonei, eu sei que ela pode mudar vidas. E foi isso que aconteceu comigo mesmo. A partir do momento que o meu pai se aposentou, a gente começou a dar um up. Mas isso daí aconteceu quando eu tinha 22 anos. E ali ele começou, né? Era aposentado, mas trabalhava por conta própria para poder ter esse gasto extra. Então, assim, era por isso, assim. Porque se fosse só eu e meu esposo, ia ficar bem arrochado. Você lembra do maior sacrifício que você fez para conquistar o seu diploma? Você acha que foi todo esse conjunto aí que você acabou de dizer? Foi todo esse conjunto. Porque, assim, como eu te falei, eu nunca fui a melhor da turma. Quem assistir, meus amigos do colégio, vai falar. Hoje eles me olham e falam assim, como? Mas, enfim, eu nunca fui a melhor do colégio, mas eu sempre fui muito esforçada, até porque eu tinha uma cobrança dentro de casa, que eu precisava fazer algo por mim, porque era aquilo que ia mudar a minha história, né? E então, esse contexto e aí essa questão que eu iniciei, o que aconteceu? Eu teve alguns períodos que eu não dei conta da matéria, e aí reprovei, e como eu tinha o FIES, eu precisava acabar num tempo determinado. Senão o FIES ele não ia cobrir. E aí eu tive que fazer matérias de manhã, matérias à noite. Já teve vezes de eu fazer um período de manhã e um período à noite. Então aquilo era muito desgastante. E aí né, meu pai me deu a oportunidade também de sair do emprego que eu estava para eu poder me dedicar. E o Ramon também, né? Conversei com eles, falou assim, ó, não vai dar. Porque não dá, você tinha que estudar. Tinha que estudar. Integral. E aí eles, né, falam assim, não, tô contigo, pode ir, pede dispensa que a gente tá junto. E aí o contexto, né, moldou, forjou o meu caráter ali. Eu acho que tudo foi muito difícil. Né, estudar 2 períodos no mesmo, duas turmas, né, num mesmo período, e de manhã, quantas vezes eu tinha que sair 4:30 da manhã, porque a minha aula era 7:30 em Juiz de Fora, então, às vezes, o meu pai pegava a bicicleta dele e me levava até no ponto final do Palmital, apesar dele já ter carro na época, tá? Mas às vezes meu pai, bem econômico, falava assim... Também era perto? Era perto, pertinho. E aí falava assim, não, vou te levar. Quando eu atrasava, ele pegava o carro e me levava na rodoviária. Mas às vezes eu disse, não, vou pegar a bicicleta, vou te levar até no ponto final. Você pega o ônibus que aí já tá no seu horário e tal. E aí me levava, e aí eu ficava ali o dia inteiro. E aí às vezes na parte da tarde, qual não tinha aula, eu às vezes procurava uma biblioteca, algum lugar
pra descansar, porque eu já tinha acordado 4 e pouca da manhã e ia ficar até, sei lá, ia chegar em casa 00:30, que era a hora que a van ia me deixar em casa. Uhum. Então, eu procurava algum lugar para, né, às vezes, para repostar, para estudar, para relembrar a matéria. Assim, foi um período difícil. Não tenho o que eu falar, o que eu fiz de mais esforçado. Foi. Só de você contar, eu já tô cansado, cara. Eu tô imaginando tudo isso. Caramba, você vai sair de casa 4:30 da manhã, chegar 00:00, no outro dia, agora, tudo de novo. Você falou que o seu sonho, a princípio, era um concurso público, né? Mas o que mudou sua visão? Então, e o que aconteceu? Eu queria fazer concurso público, fiz até alguns, só que meu pai conseguiu um estágio para mim no INSS. E ali eu já tinha estagiado no ensino médio por conta do colégio, e na faculdade eu já estava chegando no 7º período e eu não tinha conseguido, porque não tinha ninguém quem me indicasse. E ali meu pai lembrou disso, e como ele tinha alguns conhecidos, porque ele se aposentou lá na agência, eu falei assim, foi lá batalhar pra mim. E falou assim, poxa, não tem um estágio aí pra minha filha? Tá fazendo faculdade, ela lembra que ela estagiou aqui? E ele conseguiu um estágio pra mim lá no INSS. Eu retornei e fui pro INSS. E ali eu comecei a falar assim, gente, é isso que eu quero, que coisa linda. Só que o funcionário público, ele fica um pouco limitado para ajudar pessoas. E ali Deus começou a realmente trabalhar, né, na minha mente, no meu coração, que, assim, seu propósito é ajudar pessoas. Você tem que ajudar pessoas. E eu não sabia, mas sabe, você faz direito, mas advogar naquela área não tinha, porque não era muito conhecido o direito previdenciário. Na faculdade a gente não tem, só quem quiser estudar que puxa uma matéria dessa. E um dia eu estava ali, falei, e como eu vi as limitações do servidor público, eu falei assim, gente, não dá para ser. Eu quero direito previdenciário, mas não dá para ser servidor. E aí chegou um advogado lá, um cliente, e muito educado, falou que precisava de uma ajuda, não sei o quê. E aí eu falei assim, foi literalmente isso. Eu falei, é isso que eu quero. Foi ali que você percebeu que a advocacia era a sua missão. Exatamente. E aí eu falei assim, vai ser com essa profissão que eu vou fazer, unir o útil ao agradável. Vou ajudar pessoas, vou trabalhar, vou manter meu sustento. Tem algum cliente que fez você perceber que fez você entender que você estava no caminho certo? Sim. Você lembra de algum exemplo? E aí depois do INSS, eu ganhei uma oportunidade nesse primeiro escritório. Porque como eu trabalhava no INSS, quando eu tive que sair por conta do prazo do estágio, eu coloquei um currículo lá e ele me chamou. E depois ele até falou assim, Rose, eu te chamei porque você é estagiária lá, porque você ia abrir as portas. Eu falei, sim, eu sei, tem um propósito. E ali, trabalhando ali, no início, eu era tudo. Eu era uma estagiária que fazia de tudo. Eu abria, eu fechava, eu limpava, eu atendia, eu ia no cliente. E aí, qual cliente me marcou? Uma senhora com problema mental e que o cunhado e a irmã estavam tentando procurar uma solução para ela. Ela tinha um benefício, aquele benefício estava travado e eles iam na agência, ia na agência, voltava e não conseguia resolver. Ela já tinha um benefício, o que estava acontecendo? E eu lembro que eu fiquei assim, movida, assim, sabe, de muita compaixão. Eu falei assim, não, eu preciso ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E ali pegamos o caso, o escritório pegou o caso, né? E ali eu ia no INSS, ia no banco, ia fazer, eu só sei que, nossa, demorou um pouco, mas a gente ajudou, consegui ajudar eles, fui até o banco com eles para receber todos aqueles períodos que ela ficou sem receber o benefício. E assim, o porquê que me marcou, porque eu sou muito assim, próxima, então eles me contavam. Que na época eu ainda não era doutora, mas ele sempre gostava de falar assim, doutora, me chamava assim e falava assim, poxa, ela tá vivendo numa casa que não tem
o banheiro é fora, tem uma dificuldade, ela dorme num colchão no chão, e aquilo ali foi, assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa, e ali corri atrás, fui no INSS e ficava conversando com o gerente da agência, falei, não, me ajuda aqui, me dá uma luz aqui, e realmente a gente conseguiu, graças a Deus, ela conseguiu receber o benefício dela, e ali foi assim uma confirmação, eu falei assim, é isso mesmo, não tem para onde eu correr. Fez você ter certeza que você nasceu para advogar. Exatamente. E aí eu falei assim, tem que advogar mesmo. E aí depois, quando ela encontrou contigo, quando você dá aquela notícia que ganhou, ou depois encontrando, não sei se encontrava depois na rua, né? Uhum. Deve ter sido uma sensação... Então, eu encontrava muito os representantes dela, porque como ela tinha um problema intelectual, a gente fez uma procuração onde eles poderiam representá-la. Então, quando a gente falou que a gente tinha conseguido, falamos qual era o valor que ia sair, os olhos deles brilhavam. Meu Deus, conseguiu! E assim, foi uma alegria muito grande. Tem muito tempo que eu não encontro com eles, mas assim... Mas deu tudo certo, não te procuraram de novo, quer dizer que tá fluindo. Rosilane, o que te levou a empreender em vez de seguir o fluxo normal, de estar lá no escritório, de seguir? Então, o que me levou a empreender? Eu já tinha a veia, mas sem saber, mas o estopim foi a maternidade. Tive minha filha e ali foi uma gravidez planejada, onde eu e meu esposo queríamos mesmo. Então, aquilo ali começou a me inflamar porque eu precisava participar daquele plano que eu fiz, né? Pedir a direção a Deus, assim, gente, eu preciso participar, preciso estar ali junto. E ali eu comecei a pensar, assim, o que eu vou fazer? E vem os gastos também, não é só aquela coisa bonita que eu preciso estar junto. Vem os gastos, você tem que aumentar a sua renda, porque pacote de fralda. Exatamente. E tudo mais. Minha filha não mamou leite fórmula, mas tudo um gasto, que é o melhor pro filho, né? E ali eu comecei a ver que eu amava aquilo que eu fazia, no escritório que eu estava, eu gostava do ambiente, só que eu era uma colaboradora respeitada, mas eu tinha limitações ali naquele local. E eu precisei fazer. Eu falei assim, olha, eu sou um tipo de pessoa que o que eu vou fazer, eu tenho que dar o meu melhor. E eu já não estava, meu coração começou a ficar meio assim, poxa, agora já não tá tão bacana, porque eu queria buscar minha filha na creche. Eu já tive que deixar ela na creche, porque isso daí eu entendi que eu era o que eu tinha que fazer. Então eu falei assim, poxa, ela já fica na creche. Quero buscar, pelo menos, eu quero poder ir nas festinhas, eu quero poder levar. E aquilo ali começou a me sufocar um pouco. E aí Deus foi trabalhando no meu coração. Preciso muito falar isso, que a direção de empreender foi de Deus. Porque na minha mente, eu sabia que alguma coisa precisa acontecer, mas eu não sabia o quê. Eu não pensava no empreendimento. Nossa, vou abrir um escritório e vou bater. Não, eu não pensava. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E ali eu tive uma experiência com o Senhor, onde uma pessoa que me conheceu muito tempo atrás, quando eu era mais nova, e me encontrou na rua e falou que, né, para quem acredita, que Deus tinha um recado para mim. E ali ele falou algumas coisas que não tinha como ninguém saber, era só eu e os meus pensamentos e o Senhor. E ali me direcionou, que não falou com a palavra empreendedorismo, mas falou que eu ia viver algo melhor do que aquilo que eu achava que eu estava vivendo. E aí Deus foi trabalhando, ele me deu aquele recado, e aí eu falei assim, empreender. E aí eu comecei a pensar, como que eu vou empreender? Na época ainda não tinha passado na ordem, tinha acabado de me formar, não tinha passado na ordem, eu falei assim, o que eu vou fazer? E ele tinha um salário fixo, eu tinha um salário fixo, meu marido salário fixo. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou empreender? Porque empreender
É riscos. Mas aí Deus foi direcionando todas as coisas e a maternidade foi o estopim. Realmente, para que eu quisesse empreender. Qual foi assim, o maior medo que você teve pra abrir o seu escritório? Falar, caramba, agora vai ser eu por mim mesma. Porque até então você não tinha as 3 colaboradoras. Não. O seu Ramon trabalhava também, Trabalhava. né? É empregado, depois também foi ser sócio na empresa dele, né? E tal. E você tocar o barco sozinho. Maior medo era não ter dinheiro para pagar contas. Se bem que quando eu decidi sair, eu estruturei, né? A notícia de que eu iria sair para pessoas externas pareceu ser pra já, mas dentro da minha casa não. Eu conversei com o Ramon, conversei com meu pai também, que sempre foi nosso ajudador, e ali a gente foi preparando. Fez reservas também. Reservas, exatamente. Calculamos aquilo que a gente ganhava, o Ramon conseguia arcar com tudo. Só que eu tinha o medo de não conseguir fazer uma carteira de clientes para eu mesma ser uma ajudadora na renda da família, porque eu sempre fui muito isso. Meu pai sempre me criou para ser independente. Meu pai nunca me criou para eu fazer, né? Respeito quem é assim, mas ele sempre me criou para assim, ó, você vai casar, mas ó, você tem que viver sua vida, você tem que... Tanto que com 18 anos ele me deu uma carteira de habilitação, se esforçou, gente, para que eu pudesse ser independente. Então eu tinha muito disso, e eu tenho muito disso, de que eu precisava ser um complemento pro meu esposo. Eu não queria ser um fardo para ele, apesar dele nunca ter pensado sempre, né? Quando eu tava na faculdade, ele via uma roupa, você quer comprar uma roupa? Não. Quer comprar um sapato? Não. Bacana. Ele sempre foi assim, mas como eu já tinha essa alma de que eu tinha que fazer algo a mais, eu tinha essa preocupação de não conseguir ter um valor para ajudar ele em casa. E aí, você estava falando os bastidores aqui, como que aconteceu, né? Você dar uma resumida, como que aconteceu, na verdade, como que apareceu o seu escritório para você? Como que você conquistou seu escritório? Qual foi a proposta que você fez para a dona do escritório? Não é? Anjos de Deus que o Senhor colocou no meu caminho. Quando eu recebi esse recado de Deus, os meus olhos começaram a abrir para a questão do empreendedorismo. E ali eu passava todos os dias em frente onde é o meu escritório, mas não tinha meus olhos abertos. Mas naquele momento já tinha se aberto para um escritório que já estava montado, para uma advogada que sentava ali e eu falava assim, gente, será que eu não poderia trabalhar ali? Será que não tem um cantinho para mim ali, não? Será que não tem um cantinho para mim? E ali Deus foi trabalhando, né? Houve pessoas que eram comuns, eu não a conhecia mesmo, mas pessoas que a conhecia, ali a gente foi para conversar, fazer uma proposta. Eu fiz uma proposta insana para ela, Fernanda. Conta a proposta, insana. Conta. Porque às vezes tem alguém lá, né, do outro lado que tá na mesma situação. Só que tá esperando, talvez, ter uma condição para alugar, ter dinheiro para isso, tá com vergonha, tá não sei o quê. Sendo que é aquela história, o não... A gente já tem. Já tem, né? Já tem. Então conta da proposta que você fez pra dona. E foi isso que o Ramon falou. Escritório. Falou, ó, o não você já tem, vai lá falar com ela. E fomos. Eu falei com ela, olha, eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel não, mas eu tenho serviço. E aí eu posso trabalhar e você ser a responsável técnica jurídica aqui do escritório. O que você acha? Aí ela falou assim, vou pensar, e depois me retornou. Eu lembro muito bem que ela só fez uma pergunta, que ela falou assim pra mim, você sabe o que você vai fazer? E ali eu já tinha uma convicção. Eu falei assim, sei, pode ter certeza que eu já sei o que eu vou fazer. E é só você deixar trabalhar, que a gente vai crescer. E eu falei com você, que a gente vai crescer. Ela, ok. Ela assim, tipo assim... Ok, se você sabe, você sabe. E ele confiou na minha palavra, e ali a gente era sócias onde eu fazia o serviço, ela me dava um lugar
totalmente estruturado. Eu cheguei, assim, foi presente do Senhor, eu preciso falar isso, assim, né, para quem for ouvir. Sou muito grata a ela, ao pai dela. Cheguei num escritório montado. Pronto, montado. Cadeira presidencial, mesa, tinha cadeira para atendimento. Eu só coloquei o meu notebook e a minha impressora. E o meu conhecimento. Que eu já bacana, tinha. né? Então, e Deus trabalhou. E Deus trabalhou. Cara, pra você ver, você chegou. Tá vendo, cara? Você tá aí do outro lado, cara. Assim, pô. Eu falo que a gente somos um podcast para contar histórias empreendedoras, né? Mas a maioria que vem aqui, pelo menos acho que 95% das pessoas que já passaram por aqui, foram acho que mais de uns 70 empreendedores, e muitos deles falam de Deus, sabe? Então, assim, não sei se está aí do outro lado, se você acredita ou não, mas, pô, cara, é insano. Você fez uma proposta insana e Deus tinha um insano preparado perto da sua casa. E é perto, tá, gente? Eu sei onde que é a casa dela e onde é o escritório dela. É muito perto. É um escritório pronto. Porque a moça que está ali justamente se formou em direito, né? Podia ser um escritório de qualquer outro assunto ali. De outro assunto, exatamente. O pai dela é um excelente aposentado já, né, e tal, o Fernando, né, bombeiro e tal, mas o cara é caprichoso demais. Nossa. Com obras, tá? Então ela chegou, Deus já deixou um escritório pronto. A moça tá contigo até hoje, de sócia? Não. E aí o que acontece? Depois de um ano eu me senti própria, né, capaz de seguir sozinha. Mas não sei, né, se ela vai ouvir, mas se ela vai lembrar que um dia o que acontecia? A gente atuava junto ali, eu fazia os atendimentos e ela ficava junto comigo. Depois ela decidiu seguir uma outra carreira. E um dia ela virou para mim e falou assim: Rose, não sei. Eu acredito que você vai acreditar que você é evangélica, mas eu sempre tive uma certeza no meu coração que meu pai estava construindo esse espaço aqui, mas que não seria para mim, que seria para uma outra pessoa. Aquele dia eu fiquei assim impactada, eu falei assim, meu Deus. E mesmo assim, continuamos a nossa sociedade. E ali são palavras que vão alimentando a nossa fé, vão fazendo a gente pensar. E chegou um tempo que ela já tinha escolhido uma outra área. E eu falei assim, eu preciso alavancar, preciso continuar impulsionando, crescendo. E não que ela me segurava, mas a gente tinha visões diferentes. Aí eu falei, também, outra vez, outra proposta que eu também fiquei pensando, orei a Deus, falei, Jesus, eu vou falar com ela, vai me mandar embora daqui. E aí eu cheguei ao ponto que eu falei assim, conversando com o Ramon, e eu falei assim, Ramon, eu preciso seguir a minha carreira solo, porque eu tenho uma outra visão, né? Porque eu estava ali todos os dias, então eu sabia da necessidade. É igual um casamento, a sociedade, né, empresarial é igual um casamento. Quem está dentro é que sabe o problema, a alegria, a dificuldade. Então eu estava ali e ela me dava um suporte. E aí eu falei assim, eu preciso avançar e eu não quero perder a minha gratidão por ela, né, aquilo que a gente construiu e só saindo daqui. Eu não queria sair dali, eu queria continuar, eu queria também mostrar que eu fui uma pessoa, né, andei tudo direitinho, mas eu tenho outro degrau para subir, não consigo com ela, mas eu sou grata àquele local. E aí eu falei com ela, olha só, eu quero desfazer a sociedade, mas você deixa eu ficar aqui como inquilina? Ela ficou assim me olhando, tipo assim, se ela pode pagar um aluguel, ela pode ir para outro lugar. Mas aí eu não queria sair dali. Já era o seu cantinho, Já né? era o meu cantinho. E ela falou assim, olha, eu vou pensar, tá? E aí pensou, conversou com o pai dela provavelmente, e ela me retornou, falou assim, você pode ficar, não tem problema não. Aí eu ainda expliquei, ela falou assim, não fica chateada, mas você sabe que a gente tem visões diferentes. E ela, não, de maneira nenhuma. E ali desfizemos a sociedade, e eu virei inquilina deles, e tô lá, já tem fazer um ano e pouquinho que eu já estou como inquilina deles. E
convivência normal, tranquila. Eu tenho certeza que ela aprendeu muito com você também, né? Com toda a bagagem que você trouxe. Então, ali, esse tempo que ela viveu contigo ali, né? Ela também aprendeu bastante. E como que foi conquistar ali os primeiros clientes? Porque você veio do nada, do zero. Sem cliente nenhum. O cliente que você conversava era do escritório lá. Então, o Senhor, né, faz tudo perfeito. E quando eu saí de lá, como eu gostava muito de conversar, muitas pessoas me procuravam. E algumas eu não podia atender, porque eram clientes de lá, e eu sempre agi com muita coerência ética. Eu falava assim, olha, não posso te atender, você já é cliente de lá, mas eu conversava com você. Assim, não posso. Mas teve pessoas que indicaram. Foram lá, eu comecei por indicação. Eu já fazia algumas coisas na internet, de fazer um vídeo, dar um informativo. Eu tinha muito também essa questão da internet. Eu disse, não, a internet vai me levar para algum lugar também. E ali... Mas eu comecei muito com a indicação. E conquistar os primeiros clientes foi, assim, a certeza, principalmente quem foram os clientes que vieram de indicação. Foi para mim, mais uma vez, a certeza de que eu estava no caminho certo, né? Que Deus tinha preparado aquilo para mim mesmo. Então, excelente. Então foi no QI mesmo, né? Quem indica mesmo, né? Foi a galera no boca a boca, né? Por isso, né? A gente nunca perde nada em ser atencioso, em ser gentil, em ser honesto, né? Em dar aí atenção, né? Como eu disse, né? Em ser atencioso, porque você foi lembrada por isso. Né? Sim. Você foi lembrada por isso e ali começaram a surgir, né? Os seus primeiros clientes, né? Um fato interessante foi um cliente que era muito engraçado, que ele tinha ido no escritório, ainda estava sozinha, 3 vezes, para eu fazer uma pensão por morte para ele. Ele foi uma vez, estava fechado, porque como era eu sozinha, eu tinha que sair, tinha que fazer as coisas, tinha que buscar minha filha, e ali tinha uns horários que às vezes eu fechava. E na terceira vez ele falou assim, doutora, no dia que ele chegou, doutora, te achei, graças a Deus. Eu falei assim, não conhecia. Eu falei assim, boa tarde, tudo bem? E ele, então, já vim aqui umas 2 vezes e não te achei. E eu precisava falar com a doutora, porque me falaram que seria a senhora que me... Um rapaz mais velho do que eu, mas, né, que essas mais... A senhora que vai resolver. Eu falei assim, então, senta aí, conta qual é a sua dificuldade. E ali ele contou, e para honra e glória do Senhor, conseguimos a aposentadoria, a pensão, que a esposa dele tinha companheira, tinha falecido, e ele estava com dificuldade, não sabia qual a documentação que juntava e tal. E foi a indicação. Alguém me indicou para ele. Você nem sabe. Nem sei. Que bacana. Você falou que então, às vezes ele chegava lá, não te achava porque você tinha que buscar sua filha. Foi difícil no início, ou ainda está sendo, você conciliar essa parte de maternidade, a parte de empreender? Difícil vai ser sempre, mas hoje eu vivo algo diferenciado, mas no início era muito difícil. Era somente eu para fazer o serviço, e aí às vezes, já teve vezes da tia do colégio me mandar mensagem e falar, olha, sua filha tá com uma crise de otite, saiu de casa, ótimo. Nossa, eu sei como é. Bem, mas assim, olha, o ouvido dela estourou e tá saindo. Ela tá bem, ela tá rindo, ela não tá chorando, mas a senhora precisa vir buscar. E ali o que eu fiz? Fechei, nem lembro que horas era, eu saí e vou fazer o quê? E fui ficar com ela. E eu tinha que fazer isso. Então, assim, era difícil. Se eu tivesse que ir em algum lugar, tinha que ser eu, tinha que fechar. Mas Deus é muito bom, né? Aqui a gente conta as dificuldades, mas Deus é muito bom, porque Ele me deu a possibilidade, né, de ter um carro, e ali eu ia, pegava, então facilitava um pouco. Também vou falar das coisas boas. Exatamente. Tinha uma facilidade do carro, mas era somente eu para fazer tudo. Se eu tivesse que ir no banco com um cliente para receber, porque ele não sabe mexer no banco, era eu. Se eu tivesse que, né, qualquer coisa, era eu. Então era muito difícil. Hoje,
melhorou um pouco, graças a Deus. A gente tem as meninas lá que nos ajuda, facilita, né, diversas coisas. Hoje o financeiro é o Ramon, se quem quiser, se precisar ir no banco, é ele que vai falar essa parte das finanças. Né, as meninas que vão atender, tanto no digital quanto lá na recepção, que isso para mim também era difícil, porque às vezes eu estava ali na frente, eu tinha que ficar até na frente, porque como não tinha secretária, tinha uma sala atrás, mas eu não usava. Às vezes eu estava ali concentrada e chegando no cliente. E aí eu tinha que apagar da minha memória aquilo que eu estava fazendo. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, hoje é um pouquinho menos difícil, mas ainda tem as suas dificuldades. Não é mar de rosas. Sim, não, nunca. Empreender nunca é. Qual conselho que você daria para aquelas mulheres que sonham em empreender depois da maternidade? Olha, tá com medo, é clichê, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas uma coisa que eu falo não somente para as mulheres, né, para qualquer pessoa que quer empreender, fé e perseverança. Isso é muito, muito real na minha vida, porque foi o que eu tinha. Fé em Deus, naquilo que o propósito que Ele tem para a minha vida, e perseverança. Eu tive que perseverar. Houve dias que eu quis desistir, claro. Hoje, até hoje, se eu parar para pensar bem, mas enfim, Jesus não deixa. Mas, então, o conselho que eu dou para quem quer empreender, para a mãe que quer empreender, fé e perseverança, que vai dar certo, vai dar certo. Você acredita que é possível ser uma grande mãe ou uma grande empreendedora, então? Com certeza. Existem falhas, nós vamos ter. Não dá para ser a melhor mãe do mundo. E eu sei que, possivelmente, eu já falhei com a minha filha, mas eu tenho a certeza que eu estou batalhando para dar o melhor. Dá para ser, sim, empreendedora, mãe, né? Ter um casamento estruturado, dá para fazer, dá para acontecer. E os filhos são os nossos maiores impulsionadores. Eu nunca usei a minha filha de que não vai dar porque eu tenho filho. Não vai, porque eu quero ser uma boa mãe, mas eu também tenho aquela questão, agora é hora de eu trabalhar, minha filha. Então, você vai ficar aqui com a sua avó, você vai ficar com alguém que fica com você nesse momento, mas eu vou voltar. Eu vou voltar e a gente vai brincar e a gente vai fazer o que tem que fazer. Mas eu tenho esses momentos, eu sei que existe um momento que eu preciso. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa idealiza, isso era o que eu também idealizava, que a boa mãe, ela tá ali presente 24 horas. É a mãe que fica. Quem pode ficar, que bom, é o propósito que o Senhor tem, graças a Deus. Mas a mãe que não pode, ela não pode se martirizar por isso. Ela não pode sofrer, falar assim, não posso empreender, porque quem vai ficar com meu filho? Quem vai criar? Não vai criar, gente. As pessoas que estão ao nosso redor nos auxiliam, nos ajudam. Minha mãe auxiliou na criação. A mãe sou eu faço o que eu tenho que fazer. Mas eu tive auxílio. Então, isso é algo que eu acredito que bloqueia muito a mãe de empreender. Porque o empreendimento, seja mulher, seja homem, ele vai sugar do nosso tempo, da nossa vida. Eu tô em casa com o Ramon e a gente tá conversando de escritório. Eu converso com a minha filha Elisa, e às vezes eu falo do escritório para ela. E não tem jeito, o empreendedor é 24 horas. Mas não é porque eu falei com a minha filha do escritório, eu sou uma péssima mãe. Então, acho que isso as mães que querem empreender, é saber que dá para ser uma boa mãe sendo empreendedoras. E às vezes é até uma situação que vai ser até mais confortável, por mais que empreender seja desafiador, uma situação desafiadora, empreender talvez é a melhor solução até para quem quer alinhar as duas coisas. Porque é igual você podia sair dali e ir num colégio, numa situação de imprevisto, né? Algo que, às vezes, você estando dentro de uma indústria, né, numa empresa e tal, fica um pouco mais complicado de fazer.
né? Então você empreendendo, gente, baixa, volto já e Volta é já. isso. E Vou aí- resolver, volta amanhã, né? Exatamente. Coisa que não dá E para fazer na indústria. quem vem aqui hoje que quer realmente ser atendido por mim, poxa, volta amanhã. E isso foi muito essa questão de poder fazer essas questões que me fortaleceu no empreendimento, né? Ser empreendedora. Eu tinha uma questão que, né? Assim, se a gente trabalha num local, não tem jeito. Você tem o seu salário todos os meses lá. Você tem férias, você tem 13º, mas você tem essa questão de que se você for viajar, tem que ser nas suas férias. Exato. E é isso, porque a gente existe uma ordem. Só que se você assume o risco de empreender, você vai poder sair a hora que você quiser. Igual eu mesma, no início, né? Agora eu dou uma maneirada porque tem outras coisas para fazer, mas no início mesmo eu conseguia ir para Cabo Frio diversas vezes. Eu fui, né, eu era já estava empreendendo, meu pai tem uma pequena casa lá e a gente ia, eu consegui. Mas o que acontecia? Eu ficava com dor no coração, porque o meu marido não podia ir, porque ele trabalhava. E aí eu falei assim, eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso trazer ele pra cá pra gente poder viver junto esse sonho. Pô, que bacana. A alegria, a dor de empreender, mas a alegria que o empreendedorismo traz também, que é a gente poder, por cima, vamos sair na quinta-feira para ir para algum lugar? A gente se programa e a gente vai. Mas antes eu não podia e eu tinha que passar férias, tinha que fazer os meus dias. Não que não fosse bom, mas era complicado com a minha mãe, com meu pai. E eu, minha mãe, meu pai e minha filha pra praia. E aí eu, minha mãe e meu pai para algum lugar. Era bom, mas faltava algo, meu marido. Exatamente. E aí eu falei assim, não, eu preciso fazer algo, tem que avançar. E aí foi a questão do largar a sociedade para poder, né, empreender sozinha, para eu poder saber até onde eu poderia ir, onde eu aguento, o que eu posso fazer. Então foi muito isso. E o que mudou quando o marido entrou no negócio? Foi muito bom. Foi muito bom porque eu sou muito coração. Eu vou conversar, a pessoa vai falar a dor e eu vou ficar assim, meu Deus, eu preciso ajudar. Só que aí, às vezes, eu vou esquecer da parte financeira. E aí ele entrou para poder falar assim, calma, você tem um propósito, mas o aluguel chega também. Então, ele foi um divisor de águas no crescimento do escritório. Eu lembro que ele falou comigo uma vez assim, como que você sobrevive? Como que você fazia suas contas? Porque assim, ele aguentava as contas da casa e aquilo que eu fizesse de mais a mais, eu ia lá e falava assim, tá aqui, a gente tem algo, mas não me controlava, não sabia, ele deixou eu viver o meu sonho. Não vai viver o seu sonho. E ali, se entrasse 1.000, se entrasse 500, se entrasse 5.000, pra ele não ia mudar, porque ele pagava as contas. Mas a gente aproveitava quando eu tava em 5.000. E só que muitas coisas eu deixei passar, porque eu queria, porque eu tenho esse propósito, que eu preciso ajudar. Mas a gente tem que ser coerente, que a gente tem, né, contas a pagar, outras coisas, e eu precisava cobrar. E aí uma vez ele falou assim, como você sobrevivia? Como que você chega aqui com dinheiro em casa? Eu falava, meu filho, é Jesus. Porque quando ele chegou, ele viu um monte de gente que eu não tinha cobrado. Entendi. Muitas coisas que eu já tinha feito. Assim, e a pessoa ficava assim, Rose, faz isso aí, faz isso aí. E eu ia fazendo. Eu falei assim, né, Naninha, que ele me chama. Naninha, meu bem, sua faculdade, 5 anos. Lembra quando você acordava 4:30 da manhã? Lembra? Isso aqui não é casa de caridade, não. Isso aqui então, tem que cobrar. Exatamente. E ali foi um divisor de águas, foi onde o escritório começou a ganhar, né, uma questão profissional realmente, um crescimento, onde ele também sempre me impulsionou, falou assim, você precisa se posicionar, né? Você pode virar amiga dos seus clientes, mas primeiro você não é amiga, primeiro você é advogada deles, e você precisa se portar dessa forma. Então, assim, ele ir para o escritório foi, assim, divisor de águas, foi muito bom e tem sido uma bênção que ele tem me desafogado em coisas que não é
da minha ossada, Uhum. como advogada, e tem, né, trazido essa visão. Ele trabalhou muitos anos na área de venda, era Uhum. vendedor só numa empresa, na penúltima empresa que ele estava. Ele trabalhou 12 anos, então ele tem essa questão do comercial. Uhum. E hoje, né, todo mundo que tem um produto é vendedor, o advogado, o médico, Exatamente. nós somos vendedores. Então ele trouxe essa visão comercial que tem alavancado o crescimento do escritório. Foi muito bom, Olívio. Então, no caso de vocês, trabalhar em família está fortalecendo, não desafiando o casamento. Não. Porque a gente sabe também que tem um lado que não é fácil, né? Então, igual você falou, em casa eu tô conversando com ele sobre o escritório. Exatamente. Né? Uma coisa que, e assim, é tão, assim, uma obra mesmo de Deus que eu nunca imaginei trabalhar, ficar. A gente vive 24 horas junto. Uhum. 24 horas. Não tem espaço. Hoje a sala dele, né? Hoje a gente usa a mesma sala. Antes a gente tinha aquele espaço para respirar, ele numa sala e eu em outra. Que aí eu podia ter minha mente. Hoje não. Hoje ele tá na mesma sala. Eu fico olhando pro meu amor o dia inteiro. E assim, eu acreditei que seria muito estressante. Não que a gente viva mar de rosas, a gente tem as nossas dificuldades. Mas assim, a nossa mentalidade, o nosso propósito que a gente precisa fazer, né, que o escritório continue crescendo, tá tão alinhada que a gente tem as nossas dificuldades e a gente entrou ali e a gente tocou o nosso barco. Depois a gente vai resolvendo. E tá tudo bem. Então, trazer ele foi muito bom. Não que esteja mar de rosas, sim, mas foi muito bom. Excelente. Você acredita que o sucesso depende mais do talento ou da disciplina? Disciplina, com certeza. Com certeza. Cada pessoa tem né, o seu propósito, aquilo que nasceu para fazer. Mas se a pessoa tiver o talento e deixar o talento ali sem a disciplina, sem perseverar, o talento vai ser em vão. Tem algum hábito que você estabeleceu, criou, né, que aí te permitiu contribuir para o seu crescimento? Você teve que criar, cara, vou ter que criar esse hábito aqui, fazer, porque até então é o hábito da empresa que você trabalha, né? É aquela rotina da empresa. Então, quando é o seu negócio, você tem que estabelecer certos comportamentos, né? Exatamente. Então, eu não trato ali como somente o meu escritório. É o meu trabalho. Então, eu tenho o hábito de chegar. Hoje eu chego um pouco mais tarde do que as colaboradoras, mas eu tenho meu hábito de ir todos os dias. Eu tenho meu hábito que eu preciso, né, estudar por conta de ter ainda alguns afazeres, às vezes eu não consigo ainda estudar o tanto que eu gostaria, mas me forçar o hábito de estudar os casos, de ver uma matéria que fala do que está novo, um tema que está em voga. Então, assim, o meu hábito que eu tenho eu trato como se fosse um trabalho mesmo. Eu tenho hora para entrar, às vezes eu não tenho hora para sair, né? Mas eu tenho que ir lá todos os dias e eu preciso me dedicar, estar antenada naquilo que está acontecendo para trazer de melhor para os meus clientes. Igualzinho, a gente é muito focado em comprar curso. Eu sou a rainha do curso. Nossa, eu compro. Nossa, eu tenho mentoria, curso. Eu falo que eu sei explicar, mas às vezes eu não consigo parar o tempo para poder explicar. Eu explico o básico, depois eu falo assim, toma aqui esse curso que eu comprei. Então, assim, estuda aí e me pergunta o que vocês têm de dúvida. E eu faço muito isso. Então, assim, gosto muito de comprar curso para poder me aprimorar, renovar. Então, eu acho que isso é o meu brilho. As colaboradoras que estão com você lá são todas meninas que estão na área do direito também, ou não? Então, hoje eu tenho uma estudante de direito, está no 5º período.
funcionária, uma que já é bacharel e uma que não é da área do direito. Ela faz faculdade de administração. Que também é necessário dentro do negócio. Exatamente. Administrar é necessário. Né? Falamos aqui de fé, né, de propósito. Como que a sua fé influencia nas suas decisões? Muito. Suas decisões profissionais, no caso. Muito. Igual nós estávamos conversando com você nos bastidores, a gente é falho, a gente vai errar. Mas eu tenho uma mentalidade de que vou fazer isso daqui? Peraí, deixa eu perguntar para Deus. Deixa eu ver aqui o que ele vai me direcionar. Já houve situações que eu queria muito fazer. E eu tinha a possibilidade de fazer. De ir lá, de pegar e fazer e tal. Mas aí, com essa questão de vou perguntar para Deus, e aí ele falava não para mim. E aí eu falava assim, tá bom, eu queria, eu podia, dava para fazer. Mas não fiz. E eu aprendi que isso não que eu não erre, que em todos os momentos. Às vezes eu escuto um não, mas eu ainda dou uma forçada ainda. Às vezes eu me estrumbico, como diz minha mãe. Mas eu aprendi uma coisa que, se eu puder passar, alguém quiser aprender com isso, em toda decisão que a gente precisar tomar, a gente perguntar a Deus primeiro. Então a fé, ela está muito enraizada ali no escritório. A gente tem o nosso momento de oração, que a gente ora em conjunto. Eu falo com elas que elas têm a liberdade delas de tirar, de rezar, orar ali. Então, assim, o ambiente do meu escritório, ele é muito voltado. Tudo que eu vou resolver, eu peço permissão para Deus, eu pergunto para Ele. Então, a fé, a minha crença religiosa cristã, ela está envolvida em tudo. Desde contratar uma pessoa até demitir. E isso eu estou te falando real. Tudo eu pergunto para o Senhor e peço confirmação para Ele. Então, ali no escritório eu cheguei através de oração, eu vivo através de oração, eu tomo decisões através de oração. Às vezes erro, porque não ouço muito bem, porque isso pode acontecer, mas é tudo baseado em perguntar ao Senhor, porque o propósito é dele. Eu vivo o propósito que ele determinou para mim e eu quero fazer da melhor forma. Excelente, excelente. Falar de Deus é bom demais. O que significa sucesso para você? Sucesso para mim é poder, olha, não sei se é poder viver isso que eu vivo. Eu sei que existem pessoas que já alcançaram patamares. Mas como é que você vai falar isso? Tem gente que tem 10 funcionários, tem gente que nem vai no escritório, mas o sucesso para mim foi isso. Eu poder fazer o meu horário, eu poder buscar minha filha no colégio, eu poder levar ela, eu poder sair, igual semana passada, era férias. Eu falei, eu vou ir para casa ficar com a minha filha. E eu falei assim, gente, vou levar meu computador. Vocês me perguntar aqui alguma coisa, pode me perguntar, mas eu tava lá. E eu mandei um vídeo pra minha filha, ela dançando balé lá em casa. Então, assim, pra mim, esse é o sucesso. É lógico que eu quero ganhar dinheiro, eu quero dar um padrão de vida diferente do que eu tive, né? Apesar de ter sido também de uma forma legal, mas, apesar das dificuldades. Mas eu quero dar um padrão de vida para minha filha melhor, mas eu acho que eu já estou alcançando um pouco desse sucesso, aquilo que era o anseio do meu coração, porque buscar um filho, ver o crescimento, apesar de eu compartilho o ensinamento dela com uma pessoa que me ajuda, mas para mim esse é o sucesso, poder buscar minha filha no colégio, poder levar ela numa tarde, falar, vamos ali na praça, vamos ficar ali. Então, poder ver o meu marido ali junto comigo e a gente falar assim, vamos viajar? Vamos tal lugar? E ele pegar, fechar o computador dele e nós vamos. Então, assim, para mim esse é o sucesso. Excelente, cara. Isso aí, tá vendo? Ou seja,
tudo isso daí que você falou família, né? Então, se você tem sua família contigo, você só não está vivendo sucesso porque você não quer. Talvez você não vai ter a oportunidade de sair no horário que você quer, porque você é CLT e tá tudo certo ser CLT. Né? Só dê o seu melhor aí, né? Mas quando você chega em casa, né, você pode... Seu sucesso está ali. Você pode ser o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor pai, né? Então é isso, ou o melhor filho, a melhor filha, né? Então, o Viano falou que o sucesso é quando eu, né? minha filha no colégio. Pego não sei o que lá, minha bicicleta de 28 mil com carbono, de fibra de carbono, e vou pedalar, né? Quando eu, sei lá, pego minha moto, meu carro, não. A família tá junto. Pode até estar no carro, mas a família tá junto, né? Então vamos agora um pouquinho sobre você, um ping-pong aí, né? Talvez estilo, sei lá. Marília Gabriela, não sei, né? Mas não. Quase isso. Né? Então, café ou chá? É doutora, né? Café. A doutora toma chá, né? Chá da tarde, né? Chá inglês, chá das 4. Café, né? Pra aguentar a rotina do dia. Tem algum livro que mudou sua vida? Assim, direito, né? Você lê livro pra caramba, mas de repente algum livro, mas sendo empreendedora, não sei, tem algum livro que você gosta? Olha, eu sou diferente de tudo. Já sei qual você vai falar. A Bíblia. Exatamente. É o meu manual. É o meu manual e isso daqui é a realidade. A Bíblia é o meu manual. Eu tenho alguns livros que eu já li, apesar de, né, como eu tô falando, eu sou, né, aquém das pessoas. Sou diferenciada, não que eu sou melhor, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, doida. Doida. Eu não sou muito de leituras extensas, né? Eu sou aquela pessoa que pega um recorte importante, estudo sobre aquilo, mas eu não tenho livros, apesar de já ter lido alguns. Mas a Bíblia é o meu manual, onde ali, e se a gente, né, for a fundo, ali tem manual de finanças, exatamente, de como lidar com a casa, de como lidar com a família, empresa, de tudo. Empresa, com pessoas. Você então, vê, um cara recrutou 12 malucos, velho. Tudo diferente do outro. Um que corta a orelha do outro. Tudo doido, velho. Tudo doido. E olha só, chegou até aqui. Olha só. Olha como é que cresceu essa empresa. Não é? Um hobby fora do direito. Um hobby. Olha, eu tô um pouco parada, mas eu gosto muito de andar de bicicleta e às vezes quando eu tô assim, quando eu quero esparecer, hoje, quando eu quero esparecer, eu assisto Netflix. Ah, é? Olha só, eu tô naquela coisa, eu acho que é a idade. O meu hobby é ficar olhando as capas dos filmes da Netflix, entendeu? Você não consegue escolher. Não, eu sou do... Cara, eu fico ali, a minha esposa olha na minha cara e fala, então, vai dar hora de dormir e você tá aqui escolhendo. Sério, eu fico assim. Sou dorameira. Será qual que é bom aqui, gente? Ok, aí quando vê, eu passei tudo. Então, eu gosto muito de assistir dorama e gosto de assistir... Dorama? Então você é... Dorameira. E gosto de assistir... Animes? Filmes relacionados ao direito. Eu também gosto, sabia? Mas eu gosto daquilo tudo da verdade. Já assistiu série do Homens de Terra? Não assisti esse filme. Depois vou dar uma olhada. Já assistiu Suits? Como é que... Suits, mas é esse mesmo. Tá, Suits. Cara... Poxa, nossa, não dá. Você me lembrou agora aquela mulher lá, sócia do Harvey Specter. Isso daí. Esqueci também. Uma mulher negra. Mulher autoridade. Isso maneiro. Suits, gente, muito bom. Você não precisa ser do direito nada não, entendeu? Não precisa ser do direito não, que você vai gostar. É muito bom. É pra vida, cara. Mas você sabe que aquilo é bem estrelismo, né? Eu assisti, tava na faculdade. Falei assim, meu Deus, ela tem que ser igual ele. Tem um outro, não, mas os caras são advogados do Michael Jordan, empresarial dos ricos. Tem o Poder da Lei também. Poder da Lei, Entendeu? Tá na série lá, você fala, acabou. Aí acontece uma coisa, você fala, não, vai ter outra.
Aí eu gosto muito. Então, o que eu faço pra esparecer minha cabeça? E o Ramon já sabe. Às vezes eu pego uma série Ele falou, é direito no trabalho, é direito também em casa, no Netflix. Aí, às vezes, quando eu tô no dorama, ele já sabe. Ele recolhe minha filha e vai os dois brincar, que sabe que aquilo ali é pra esparecer. Porque eu não assisto, eu não fico assim, assistindo todos os dias. Quando eu tô com a cabeça, assim, vou assistir uma série. Aí ele já sabe que quando começa uma atrás do outro, é porque eu quero esparecer minha mente. E ali depois eu saio, tô de Feliz, de boa. sorrindo. Tranquilo. Ó, um lugar que você sonha em conhecer. Square. A neve. Eu Ai, sonho pô, lá. diz que o negócio lá é feio, é frio pra caramba. É a virada de ano lá, a galera tudo congelando. Você fala, misericórdia, eu voltar desse lugar. Mas a gente pesquisa, vai pro Rio Grande do Sul primeiro, treina. Vai pro Rio Grande do Sul primeiro. Quando tiver mais ou menos ali caindo uma nevezinha, você fala, não, o frio aqui, se já deu, você nem vai. Já vou começando a acostumar. Vai no verão. Né? Exatamente. Vai no verão. Vai no verão. É uma qualidade aí do Ramon que mais admira. Uma qualidade no O esposo, Ramon esposo. Olha, ele é muito correto. Ele é muito correto. E me ensinou, e pra profissão, pra vida, ele me ensinou muito a ser assim. Somos diferentes, né? Vivemos há 22 anos separadas, e aí depois, né, namorando, casando. Mas uma das qualidades dele que muito me ajudou no meu crescimento como pessoa e pessoal. Correto, ele é muito correto, muito certo das coisas que a gente precisa fazer, o que é certo é certo, o que é errado. E assim. O certo não dá errado e o errado não dá certo. Exatamente. Uma palavra que define a sua filha. Qual é o nome da sua filha? Elisa. Elisa. Amor. É a paixão da nossa vida. Não faz eu chorar. Ela é. Você pediu pra ser bate e volta, mas não dá. Eu falei uma palavra só, você que tá querendo se emocionar aí. Eu falei uma palavra, pelo amor. Não pode então vai. pedir pra uma mãe se derrete, né? filho só com uma palavra, né? Elisa é. Depois que Elisa de oração. Depois que Elisa nasceu, o que trouxe de sentimento assim para você, já que você tudo mudou, trouxe, né, a gente entende o que é o amor verdadeiro, apesar de amar pai, apesar de amar esposo, mas é um amor que dói, né? Que dói. Né? Então, assim, é extraordinário. Elisa é o meu amor, sabe? Acordo pensando o que eu vou fazer de bom para ela, agradeço a Deus pela vida e falo assim, o que eu vou fazer de melhor para essa menina aqui? O que eu posso melhorar para a vida dela? Então, é um amor condicional. Ela é mais tranquila, é bagunceira? Não, ela é tranquila, só que então, ela... se prepara pro segundo, então. Só que ela, né, dizem que segundo mas ela é, assim, personalidade fortíssima. Dizem que menina é mais tranquilo, já aviso que só que não. Não, o meu foi tranquilo. O meu primeiro foi tranquilo. Tô falando questão de segundo. Segundo. A segunda, meu filho. Caramba. Menina? É menina. É claro. A primeiro foi tranquilão. É menina, não tem. Porque o povo acha que menina vai ser tranquilo. Agora, aí junta que ela é menina, junta que ela é segunda. Aí, né? Coitado de você. Ainda bem que a minha foi a primeira. Dá pra processar, não? Uma criança de 2 anos e pouquinho, 3 meses? Não dá, rapaz. Cada argumento, meu Deus. Caramba, ó, virou a vida do avesso mesmo, hein? Isso daí, graças a Deus, muita saúde. Graças a Deus. O que as pessoas imaginam sobre você, mas elas estão completamente erradas. Ou alguém já chegou e falou assim, pô, imaginava que você... Não sei. Olha, eu me preocupo com o que as pessoas pensam de mim, só que eu acho que as pessoas não chegam muito pra falar. Não, né? Eu não sei o que as pessoas podem pensar, mas eu sou uma pessoa da paz. Às vezes, né, pode achar que por ser advogada, eu sou briguenta, mas eu não sou uma pessoa da paz. Entendeu? Só que se eu estiver no meu direito. Aí, lascou. Mas eu sou uma pessoa da paz, então se alguém acha que eu sou brava, acho que não, acho que eu sou tranquila.
Porque no Código de Direito, o inciso, número 5.000, não sei o que, a pessoa... Toma. Você nem existe, né? Mas ela fala, né? Vou acreditar, ela é advogada, não dá pra brigar, não. Não é? Não tem como. Não. E no colégio, hein, as professoras, quando vai falar alguma coisa com ela, deve arrepiar. Não, então sua filha aqui, aconteceu. Ele sempre falou comigo, falava assim, caramba, você sempre tem alguma coisa pra falar. Eu falei assim, faço direito, né? Eu sempre dou um jeito assim, né, de dar um... Tô certa. Tô certo. É isso aí, você tem o direito, Ramon, de permanecer calado. Será de contra você. Tem o Instagram dela aí, que a gente falou, ainda falta aqui 2 perguntinhas aqui pra gente encerrar, mas só pra gente mostrar o Instagram dela, o Instagram do escritório, né? Pra galera que quiser seguir aí, né? A Rosilane, para poder entrar em contato também. Lá tem todas as informações ali para entrar em contato com você, vai falar com as meninas lá do escritório. Isso, né? aí. E aí elas encaminham para você o assunto, é isso? Olha só que chique, olha. Essa minha produção é excelente, cara. Não é? Lá tem vídeo institucional. Tá falando um pouco aí. Do que a gente, com o que a gente trabalha, né? Quem eu sou. Não tá passando áudio não, pode ir falando aí. Pode falar. Ali, na mesinha do café. Ali tava falando. Quer aquele café mesmo ou foi só pro vídeo? De vez em quando eu passo ali perto ali, não vai tomar um café. Tem café. Isso daí foi uma ação que nós fizemos no final do ano, onde a gente entregou alguns brindes para alguns clientes. E aí tinha café, tinha bolo. Você chamou a galera ali só para entregar brinde? Isso daí? Ou foi isso aí são pessoas que estão indo lá? Foram todas convidadas. Que chique, tá vendo, gente? Aí. Pessoas que... Seu advogado ainda te dá brinde. Não é? Eu ganhei meu brinde da Copa do Mundo, tá? Ganhou. Só que eu não postei na hora do jogo do Brasil lá contra a Noruega. Isso que deu azar. Quando eu postei, ganhou. Postei contra o Japão, ganhou. E ali foi uma ação, a gente gosta muito disso, dessa proximidade com o público, né? Com nossos clientes, que muitos ali já viraram nossos amigos. Então a gente gosta muito, uma cultura do escritório é proximidade. A gente gosta disso, não é humanizado. Tudo que vocês fazem. Lá, não sei o que, não. Os outros vezes falam assim, a doutora Rose. Fala na Rose, e tá tudo bem, porque ela já sabe que eu sou assim, acessível. Então é isso que a gente... Ela é uma cliente prioriza, também. Né? Ela com copo, isso aí. E aí a gente posta, né, o que a gente faz, os atendimentos. Dicas também, né? Dicas do que... Mas o seu escritório tem uma especialidade, tem um nicho, né? Que você trabalha, né? Que é o direito previdenciário. Eu acho que a gente não falou isso aqui, porque senão os outros... eu tô com um problema aqui, né? Meu filho foi preso, aí tá com... Então... Não é isso não, gente. Não, a gente atua fortemente direito previdenciário. O que é o direito previdenciário? É o direito... a área que cuida do INSS. Vou falar como meus clientes me procuram. Cuida do INSS, uma pensão, uma aposentadoria, um auxílio-doença, quando a pessoa, né, não pode mais trabalhar e ela está incapacitado. Então, essa é a especialidade do escritório. Hoje, a gente tem alguns parceiros que nos ajudam na questão de outras áreas, como bancário, dentro do escritório a gente já faz civil e trabalhista, né, por ter colaboradores que nos possibilita fazer isso, mas o carro-chefe é direito previdenciário. Ela é boa, tá, gente? Nisso aí, tá bom? Minha mãe foi cliente dela, tá? Ela conseguiu aposentar minha mãe, tá bom? Então, assim, foi uma vitória imensa, tá? E outra coisa, foi muito rápido. Foi muito rápido, tá? Foi algo assim, acho que 2 meses, no máximo, se eu não me engano, tá? E isso porque a gente não deu entrada antes, tá? Porque a gente não procurou antes, que sempre vinham falando, procura um advogado, ela tem direito e tal, não sei o que, de aposentar, né? Mas pra você ver, eu acho que tinha que ter sido com você mesmo. Porque olha só como é que são as coisas, Deus vai ligando os pontos, né? Eu fazia entrega de ovos pro Ramon, no serviço dele. Ele falou, entrega pra minha esposa no escritório dela. E beleza, até então nem sabia do que o escritório tratava, assim, assuntos diversos ou causas diversas, né? A minha vizinha falou assim, olha, lá em frente o camelô
Tem um escritório ali na galeria que, se eu não me engano, eles tratam assuntos assim de aposentadoria, questão de previdência, INSS, essas coisas assim, LOAS, né? Então, eu acho que ali eles têm essa especialidade. Ou tem advogados ali que têm essa especialidade. Na hora eu lembrei de você. E eu já sabia que você não estava mais lá. Que você estava no seu escritório no Palmital, na Vila Isabel. Entendeu? Aí já falei com o meu sogro. Falei, ó, Sumar, faz favor pra mim. Vai lá no Palmital, lá na casa do Fernando ali, que tem o escritório tal. Passa essa situação pra moça lá, porque ela trabalhava com isso. Exatamente. Pô, cara, não deu outra, gente. Em 2 meses aí, acho que por aí, minha mãe foi abençoada justamente, né? Acho que Deus não abençoa nada injusto, né? E minha mãe aposentou, né? Então é isso aí. Então o endereço é lá no Palmital. Qual que é o número ali? Em frente a... Não tem eu também, em frente à Flora, né? Em frente à Flora. Em frente à Flora, exatamente. Avenida Prefeito Samir Nasser, número 1199, em frente à Flora. Em frente, não tem erro. A Flora, do lado... Em frente vai ter a plaquinha do escritório, o escritório aberto lá. E se ela não estiver lá, se ela estiver indo buscar a filha, se ela tiver feito qualquer coisa, tem gente lá para te atender. Agora tem gente. Não vai ter a plaquinha, volta já. Tá? Olha só, para terminar aqui, mais umas 3 perguntinhas, deixa eu ver aqui. Se você pudesse, né, voltar aos seus 18 anos, que conselho que você daria para a Rosemary? Eu não teria perdido, falaria para ela, não perca tempo com aquilo que é inútil. Eu perdi um bom tempo com coisas inúteis, que era... peço que vocês me entendam, quem gosta, mas muita saição, às vezes não eu tentei ser uma boa filha, houve vezes que eu falhei, né? Não ouvir os pais, isso não é clichê, querendo ser, né? Dar uma frase bonita, até porque não vai sair, mas eu falaria para ela, Rose, não perca tempo com o que, né, é em vão, respeite mais seus pais, ouça mais eles. Eu acredito que eu teria encurtado um pouquinho o tempo que eu perdi, né? Talvez o sonho que eu vivo hoje teria acontecido um pouquinho antes, mas enfim. Mas chegou. Mas cheguei. Né? Bacana. O propósito era do Senhor. Bacana. Qual legado você gostaria de deixar para sua filha? Eu quero que ela seja uma cidadã de bem. O legado que eu quero deixar, que ela seja uma pessoa de bem, que respeite pessoas, que né, eu creio que ela vai chegar num patamar muito mais alto do que eu, mas que ela seja humana, veja as pessoas como pessoas, tenha empatia. Então, o legado que eu quero deixar, que é isso que eu vivo, né? Respeitar as pessoas, nunca ultrapassar os limites para obter alguma vantagem e ser humana, né? Ter empatia com as pessoas. Olhando para essa câmera aqui, essa sua, né? Se hoje uma mulher estiver pensando em desistir, sei lá, do seu sonho, né, de empreender, o que você diria olhando para ela? Eu diria, não desista. Não desista, porque cada pessoa nasce para um propósito. A gente não nasce do acaso, não existe acaso. Deus tem um propósito para cada pessoa. Então, se você já entendeu qual é o seu propósito, seja, né, no direito, seja manicure, seja vender bolo, não desista do seu propósito. Busque qual é o seu propósito e não desista, porque Deus tem um plano maior, mais do que a gente possa imaginar. Difícil é, mas não desista. Amém. Última pergunta e tradicional aqui no Manchinha Cast. Se Deus te desse uma única oportunidade de jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria e por quê? Isso daí eu não tinha visto.
Jantar com uma única pessoa. Olha, um minuto de silêncio. Porque o que acontece? As pessoas que, graças a Deus, eu não sou uma pessoa de ídolos, de, nossa, eu gostaria, eu nunca fui. Eu gostaria muito de conhecer pessoas, eu admiro pessoas, mas eu não tenho aquilo, nossa, eu queria muito conhecer fulano, eu gostaria muito de conversar com essa pessoa, infelizmente. Talvez essa pergunta vai ser frustrante pela Não, como eu te forma, disse, pode ser uma pessoa, não. com uma forma de resposta, mas graças a Deus, hoje eu posso jantar com quem eu preciso Então, jantar. na verdade, não tem uma resposta certa, tá? Não tem uma resposta certa. Se Deus te desse uma única oportunidade, um único momento de jantar com uma pessoa, viva ou morta, quem seria e por quê? Não tem uma resposta Então, certa, tá? não, Se você falar assim, é com a minha a minha filha. família. Não, uma pessoa só. Uma pessoa. Aí o problema é seu, uma pessoa só. Ai, Jesus. Vou deixar mãe e pai como uma só carne, aí não tem problema. Eu já estava pensando nisso antes de você falar. Apesar de eu ser muito grata também ao meu esposo, amar a minha filha, eu jantaria com meu pai e agradeceria por todo o esforço que ele fez para que é a vontade do Senhor que eu chegasse aqui, mas que ele colaborou para isso. Então eu jantaria com ele. Graças a Deus ele é vivo, eu posso chamar ele hoje para jantar. Ganhou um jantar, hein, tiozão, ó. Ganhou um jantar Seu com a Antônio. filhota. Tá vendo? Bacana, é isso. É isso. Ah, e aqui tivemos várias respostas. A maioria, geralmente, a galera fala de alguém que já se foi, né? Mas outros... Ah, eu gostaria de... Igual, de repente, você conhece alguém que é uma super advogada, você fala, cara, essa aqui é braba, essa aqui é no direito previdenciário, eu gostaria de sentar com ela e pegar informações. Outros, eu gostaria de jantar com Jesus Cristo. Outro, entendeu? Ah, meu vô. Então, não tem uma resposta certa, né? E é isso, eu não sei se eu deixei de te perguntar alguma coisa que você gostaria de estar falando aqui, tá? Ficou alguma coisa, você acha que tem alguma coisa que você gostaria de falar? Consegui falar tudo. Consegui, né, algo que tinha no meu coração, que é enaltecer as pessoas que sempre me ajudaram, né? Gratidão. Talvez, agora por último, as pessoas do primeiro escritório, né? Já agradeci ao meu pai, meu esposo, a minha amiga Marcela, que também foi impulsionadora, a Fernando e o seu Fernando, que abriram as portas para mim, e agradecer todo o ensinamento que eu tive nesse primeiro escritório, que foi crucial. Hoje, 50%, digo 50% porque eu busquei, né, outros, mas quando eu iniciei, 90% era o que eu aprendi lá. Quando eu iniciei, eu só tinha a experiência que eu tive nesse escritório e a oportunidade que eles me deram, que foi o Fabrício Salfer e o Jorge Nonato. Quando eu saí, né, nós ficamos ainda um pouco uma animosidade, porque eu saí para ser concorrente, mas não, né, espécie de concorrente, mas hoje a gente já tem uma relação mais bem amigável, então eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão, porque quando eu saí para abrir o meu escritório, eu só tinha a visão que eles me passaram e dali eu segui meu caminho. Então, gratidão a essas pessoas que Deus colocou no meu caminho para me ajudar, né, e para concretizar o propósito que Ele tem para minha vida. Amém, bacana. Rosilane Gomes, então, tá? Teve com a gente, tenho certeza que essa história te inspirou aí do outro lado, tá? E assim como a história dela, né? Outros virão também. No canal também tem várias outras histórias, né? Que de repente vai fazer parte do nicho que você está pensando em começar a empreender, né? Mas enfim, então, mais uma vez eu te agradeço, tá, Rosilane, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? De estar aqui com a gente. Né, um convite meio que em cima da hora praticamente, né? Mas pelo seu sim, pela sua história, por tudo que você partilhou aqui, né? Pelo seu lado profissional, que você conseguiu, né? Que a minha família também
alcançasse, né, uma grande vitória, né? A gente é muito grato por isso. E assim, pô, eu desejo o maior sucesso do mundo para você, tá? Sempre que eu fico sabendo de alguma coisa assim, eu não sei se estão indo, mas eu falo assim, vai na Rosilane lá. É o que negócio de aposentadoria, não sei o que, vai lá. Não, quer louco, não sei o que, vai na Rosilane, lá no pertinho, na vila, vai lá, em frente ao Flora, não tem erro. Não tem erro, espero que as pessoas estejam indo lá, tá? É isso, obrigado. Ramon, obrigado, tá? Por ter liberado aqui. A esposa tá segurando as pontas aí, né? Obrigado às meninas do escritório também, que estão aí segurando as pontas enquanto, né, ela está aqui, né? E é isso, e agradeço você que está aí do outro lado, tá? Muito obrigado por mais um episódio, pela sua companhia. Corre lá pro nosso Instagram, @manchinhacast, tá? Tanto o YouTube quanto o Instagram, @manchinhacast. Ali você vai ver vários cortes também, tá? De tudo que a Rosilane falou aqui, vários insights, várias dicas, tá? Vários conselhos também, tá? Então você vai estar vendo vários cortes da Rosilane aí no nosso Instagram. Como também tem vários outros cortes lá, dá uma olhada se você conhece algum empreendedor que já está lá no nosso Instagram, beleza? Ou alguma entrevista que está aí no nosso canal, deixa seu like também, se inscreve no canal, se tiver uma crítica construtiva pode fazer também, que aqui a gente está aprendendo todos os dias. A gente faz isso aqui por amor e com o propósito de inspirar você que está aí do outro lado. Beleza? Mais uma vez, agradecer aos parceiros que estão aparecendo aí na sua tela, tá? Mais uma vez, quem está chegando, o Zacarone e o Ian da Braz Motos. Se você também é empreendedor, quer fazer com que a sua marca apareça aqui, chama a gente lá no direct, ok? Vamos somar forças aí para contar lindas histórias empreendedoras como a gente contou mais uma história hoje. Valeu? Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.